TV Rio Grande tem noticiado há algum tempo algo que tem acontecido aqui na cidade de Fronteira e de um possível cenário sobre a impugnação do candidato do MDB, Marcelo Passuelo. Parece que esse fato ocorreu. Quem vai me dar mais detalhes é o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente aqui na TV Rio Grande. O senhor que está a par desse processo há algum tempo nas suas mídias sociais, o senhor vem alertando a população de que isso poderia acontecer. Aconteceu, doutor? Ele está inelegível? Sim, Eduardo. Ele está inelegível desde quando ele foi demitido através de um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. Está tudo nos autos desse procedimento que aconteceu. E a linha O do artigo 1º da Lei 60, Lei Complementar 60 de 90, ela estabelece bem claro como pena secundária que estão inelegíveis todos aqueles que são demitidos através de processo administrativo disciplinar. Pois bem, esse processo aconteceu no ano de 2021, pena secundária, né, como a pena primária seria a perda do cargo, né, que ele exercia, o cargo efetivo, e como pena secundária, a inegibilidade. Ele buscou o socorro do Poder Judiciário. Em primeiro momento ele pediu uma liminar para o 1º grau, lhe foi negado. Ele fez um recurso de agravo do instrumento, também o tribunal negou, né, que seria a anulação do PAD e o retorno à sua função, né, o seu cargo e função na Prefeitura de Servidor Público. E o processo tramita em 1º grau. Ainda não houve sentença, foi pedido o julgamento antecipado pelo senhor Marcelo Mendes Passuelo, né, ex-prefeito da cidade. E, posteriormente, ele atravessou um pedido, outro pedido liminar, que também foi negado em 1º grau. E, novamente, ele interpôs um agravo. Desta vez teve uma particularidade na decisão da desembargadora, a desembargadora relatora, que é a mesma, né, porque ocorre a prevenção no judiciário. A desembargadora, no popular assim dizendo, ela perguntou se realmente ele gostaria de insistir, né, naquele agravo, uma vez que ela já havia decidido sobre o tema. Ele manifestou que sim, queria dar prosseguimento no agravo para levar a análise, né? E a desembargadora, então, deu seguimento, mandou para o Procurador-Geral de Justiça, né? Que é o responsável, nada mais é do que o promotor de 2º grau, o promotor que atua no Tribunal de Justiça, lá em Belo Horizonte. Isso foi no dia 14 de agosto e até agora o procurador não manifestou. Este é o processo que causa a inegibilidade dele. Esse seria o primeiro processo que causa a inegibilidade dele, não tem julgado, e desde sempre, na minha rede social, em conversa com amigos, pessoas, até mesmo pessoas, apoiadores deles, que me procuram para conversar, eu sempre explico que o que eu estou falando agora para você, tendo a oportunidade, te agradeço o espaço, que ele está inelegível, não há o que se fazer. É isso que eu ia te perguntar. Alguém que esteja assistindo a gente agora possa estar se perguntando, mas ele pode recorrer, talvez ele pode recorrer e concorrer às eleições através de uma liminar. É possível isso ou não tem jeito, doutor? Ele fez o registro, né? Ele está tentando essa liminar para revogar, né, os efeitos. A única chance que ele teria seria o julgamento de 1º grau e ele ter uma vitória. Mas isso é difícil acontecer, o judiciário é assoberbado de processos, né, assoberbado de trabalho. E as eleições já estão aí, né, dia 6 de outubro, e a gente está falando agosto, né, nós estamos falando aí de menos de 45 dias para as eleições. Muito dificilmente ele terá uma decisão na Justiça Civil. Ele levou o processo, ele levou a candidatura da coligação dele, fez o registro dela no TRE. Mas fazer registro, isso é tranquilo, isso é normal. Mas ele sofreu 2 impugnações lá. Uma pelos partidos políticos,
e a outra pelo próprio Ministério Público, que ao constatar a irregularidade, qual que é essa irregularidade? Ele está inelegível por ter sido demitido por PAD, igual eu te falei, pela Lei Complementar número 60/90, a linha O é muito clara, é cara crachá. A prova é material, a demissão existiu. Teve uma comissão julgadora que fez o parecer pela demissão e o senhor prefeito acolheu aquele parecer e ele teve a demissão homologada, por assim dizer, né, pelo senhor prefeito da atual gestão. E daí cabe a ele buscar o socorro do judiciário, mas já tem 4 anos que esse processo tramita e até agora ele não conseguiu reverter. Mas o que aconteceu hoje, né, isso eu já vinha falando, já vinha advertindo, conversando com as pessoas, não só com amigos, com apoiadores dele, que era algo que ele teria que buscar junto ao judiciário. Não é porque eu falo, porque você fala, não é um desejo nosso. Se não for ele, vai ser outro candidato da oposição. Será o Sérgio Leandro versus talvez a vice dele, talvez outra pessoa, outra liderança. Isso eles vão resolver lá dentro do grupo político deles. Não será nós que vamos fazer. A inegibilidade dele foi causada por um ato praticado por ele. E agora, hoje veio a grande surpresa, eu já até tinha conhecimento da sentença, ele foi condenado por abuso de poder político. Essa condenação é uma condenação, não vou dizer normal, né? Porque não é normal você usar o bem público como se fosse seu. O caso em questão, ele estava utilizando de um caminhão para fazer mudanças de possíveis, né, ou prováveis apoiadores dele de Aparecida de Goiânia para a fronteira. Isso é vedado, tá? Pela legislação. Ele não pode usar o bem público como se fosse particular. A PRF, né, abordou esse caminhão, constatou a irregularidade, remeteu, porque é um crime eleitoral, né, é um delito eleitoral, é uma infração eleitoral, remeteu para a Justiça Eleitoral e ele foi sentenciado. Qual pena? Reconheceu o abuso de poder político e, nesse caso, torne ele inelegível por 8 anos. E ainda condenou numa pena lá, uma multa, né, de R$5.320, eu não vou me lembrar o certo agora, mas é 5 mil e pouco, por assim dizer. Mas ele tinha prazo para recorrer dessa decisão. E seria igual é todo o processo. Iria para o tribunal, uma turma, né? Os desembargadores se reuniriam, rediscutiriam essa decisão de primeiro grau. Mas ontem findou o prazo dele. Ontem o processo transitou em julgado. Não cabe mais recurso desse processo. Então ele tem a segunda inegibilidade dele reconhecida pelo Poder Judiciário. A primeira é em função do PAD, ele está tentando reverter. Essa segunda não. Essa segunda, o Poder Judiciário já falou que ele é inelegível por 8 anos. Então nós não estamos tratando mais da eleição de 24. Esse 8 anos começa a contar da data da infração, que foi 2020. Então, mais 8 anos, ele não pode ser candidato nem em 2024, como falando no âmbito municipal, e nem em 2028. 2028, após as eleições, cessa a pena dele, e aí sim ele pode ser candidato a deputado, né, que seria 2030, ou a prefeito em 2032. É isso que eu venho defendendo. Claro que ele tem os apoiadores, gente, uma eleição é assim, não é só um lado que tem eleitores, os dois lados, tem apoiadores, tem eleitores. Só que a verdade tem que prevalecer, a justiça tem que prevalecer. Às vezes a gente fica contrariado, nós que somos operadores do direito, nós ficamos contrariados às vezes com a demora. Mas esse pessoal trabalha num ritmo frenético também, são muitos processos chegando diariamente, pouco servidor. Entendeu? Temos aí agora o fórum que talvez vai melhorar um pouco para a fronteira, mas no âmbito geral, no âmbito nacional, esse pessoal trabalha muito e trabalha de uma forma assim, sobre-humana, para decidir tudo. O que me causa espanto foi ele deixar transitar em julgado uma decisão de primeiro grau.
Eu nem cheguei a comentar dela, que eu pensei, falei, não, ele vai recorrer. Mas não, ele não recorreu, transitou em julgado. Temos a certidão de trânsito, temos a sentença, né? Vou fornecer aqui com cordialidade a TV Rio Grande, para que vocês possam fazer uso do material, uma vez que o processo é público, né? E ele é uma figura pública, até então, e aí agora eles terão que decidir quem vai assumir, se será a vice, se será outra pessoa. Eles terão que tomar uma decisão do lado de lá que não cabe, né, a você, a mim ou qualquer pessoa, a não ser eles mesmos, os interessados, que aquela coligação seja oposição à atual administração. E é isso que eu tenho para falar, Eduardo. Sacramentado por uma... Talvez ele viu mesmo que... Talvez ele tenha reconhecido o seu erro, né? E não tenha... E tenha deixado de recorrer, né? Talvez tenha, por um lapso também, deixado passar, dado menos importância a isso, uma vez que ele estava lutando no tribunal para anulação do PAD, né? E aí acabou esquecendo que tinha um outro processo que condenava ele, que ele perdia por 8 anos, até muito mais, né, do que o PAD, porque o PAD também, embora tenha a pena secundária aí, ele teria que lutar nas duas frentes. Ele não poderia um processo correr e transitar em julgado do jeito que aconteceu. Mas já aconteceu, não tem volta, está inelegível. Olhei agora, o processo continua na Procuradoria-Geral de Justiça. O prazo, salvo engano, da defesa dele termina hoje. A Justiça Eleitoral é muito célere quanto a isso. Mas com uma sentença transitada em julgado dentro da própria Justiça Eleitoral, eu acredito que as impugnações feitas, tanto pelos partidos políticos quanto pelo Ministério Público Eleitoral, serão acolhidas. E se não forem, terão outras impugnações, porque ele novamente foi declarado inelegível por 8 anos. E agora com uma sentença transitada em julgado. Agora não é ele querendo mais anular um PAD. Agora ele vai tentar, agora não tem mais como ele tentar anular uma sentença que fala que ele está inelegível. A multa é o de menos. Sabemos que essas pessoas normalmente são bem-sucedidas, têm condições de honrar com a multa, não é só a multa. O problema é a inegibilidade. Então o senhor Marcelo, por uma análise feita não só por mim, mas pelos meus pares, ele poderá concorrer, né, nas eleições deputado, senador, presidente, 2030, né, nas eleições de 2030, ou na de 2032, né, talvez buscar aí uma redenção junto à população e uma redenção também junto ao Poder Judiciário, né? É isso que eu tenho para explicar. Estou à disposição para algumas perguntas que vierem. E assim, com pesar, né? Que a gente tem que comentar determinadas decisões, não por torcer, né? E nem nada disso, mas assim, porque você vê as coisas acontecendo e você vê pessoas sendo enganadas, pessoas que não perdem o tempo de entrar, o processo é público. Mesmo que não tenha acesso a todas as peças do processo, essas principais você tem acesso à sentença. Digita aí, gente, tre.jus.br, MG, no Google, eles vão achar. Digita o nome do candidato, veja lá como é que é a situação dele. E assim por diante, tá? Beleza, lá o do PAD, você que também quer ver? Digita lá, tjmg.jus, e digita o nome do seu candidato, vê lá como é que é a situação. Mas não, o problema dos candidatos é que eles vão, mesmo sabendo que não vão poder concorrer, eles vão para bagunçar o pleito eleitoral, né? Causar uma confusão na cabeça dos eleitores, e não deveria ser assim. A ideia é que ocorra a eleição, ela deve ser respeitada, né? É a forma democrática da gente escolher nossos governantes, e uma pessoa fica atrapalhando, mesmo sabendo que não pode concorrer, não pode ser candidato, está falando que é candidato, tem uma vice acompanhando ele, mas agora
Se ele não recuar depois da decisão transitada de julgado de hoje, ele vai ter que recuar na sentença das impugnações. Se não for dessa, será dessa sentença, entendeu? É uma impugnação que já tem por causa do PAD, e se ele não recuar por causa dessa, ele terá que recuar, porque agora tem uma sentença que o torna inelegível de novo, e provavelmente terão mais impugnações. Doutor Ricardo, a gente agradece imensamente por ter recebido a TV Rio Grande, esclarecendo essa dúvida da população, que é o assunto hoje aqui da cidade de Fronteira, e muitas dúvidas ficaram na cabeça das pessoas sobre o que estava acontecendo, e o senhor sanou de forma espetacular. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, aí sempre que precisar, que quiser uma palavra verdadeira, quiser uma explicação de um processo que seja público, que a gente possa estar contribuindo para a melhoria, né? E para qualquer outra coisa, o escritório está de portas abertas, né? A procuradoria está de portas abertas. Hoje estou falando como cidadão e não como servidor público. Estou falando como operador do direito que quer o bem da nossa cidade. Tudo que nós temos na cidade. Nós gostamos de Fronteira. Mas nós queremos que aconteça as eleições da forma mais transparente possível. Não posso aceitar que um candidato que está inelegível visite as pessoas como candidato. Que ele visite as pessoas apoiando outros candidatos, mas dizendo que é apoiador daqueles candidatos. Não dizendo que ele... Porque se não for ele, vai ser outro. Que fique bem claro aqui. Não é ganhar por WO. É ganhar nas urnas. E acredito que o meu candidato, que o candidato que eu apoio, que eu sou apoiador, sairá vitorioso, tá? Então é isso que nós temos para dizer, Eduardo, e com toda sinceridade, sempre que for chamado, estarei à disposição de você, da TV Rio Grande, e de todos aqueles. Fica o convite àquelas pessoas que gostam do debate saudável, vir no meu escritório, conversar, sentar, eu mostro com documentos, a gente não trabalha com hipótese, a gente não trabalha com mentira, e sempre torcemos para a justiça prevalecer, e mais do que isso, para a verdade sempre vencer a mentira, tá certo?